Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa Neto. Eu vou gravar uma aula hoje. Hoje é dia 12 de novembro, mas essa aula é relativa ao dia 29 de outubro. E valeria esclarecer que somente na quinta-feira anterior, hoje é dia 12, né? Na quinta-feira anterior, faz mais ou menos uma semana que eu consegui senha para entrar no AVA. Então, até há poucos dias eu não conseguia colocar material no AVA. Até hoje de manhã eu não conseguia entrar no Professor Online. Então, se algum de vocês conseguiu entrar no Professor Online e viu que algum professor ou outro conseguiu colocar as notas lá, não era o meu caso, nem do professor Iulo, que é o professor que divide a disciplina comigo de Direito e Linguagem. Então, nós não tínhamos como nem colocar material, eu, por exemplo, e tampouco não tinha como lançar as notas. Então, eu ainda estou com as provas, trabalhos, todos atrasados. Estou tentando colocar isso em dia, de acordo com a minha agenda também, e isso foi uma situação que fugiu ao meu controle, porque eu não tinha nem como escolher isso. Então, eu conto com a compreensão de vocês nesse sentido, porque não havia como ter acesso a nada da instituição, nem e-mail, absolutamente nada. E eu sei que as nossas provas começam a semana que vem, eu vou esticar um pouquinho o prazo da entrega de provas até a data que for possível esticar, porque uma vez que nós estamos já chegando ao fim do ano. E também queria lembrar o seguinte, que no semestre passado os problemas começaram no começo do semestre. No começo do semestre a gente teve a grande mudança dessas aulas virtuais e outros professores, vocês alunos devem ter tido toda sorte de problemas, né? Tanto para colocar as aulas no sistema quanto para ter acesso a elas. Tive mil problemas de nota, enfim. Alguns professores agora há pouco lançaram notas, essas notas sumiram também. Por sorte eu tenho as notas anotadas à mão. E agora nesse segundo semestre, infelizmente, o problema foi agora, né? As coisas já estavam andando em agosto, setembro, e novembro inteiro, um mês, exatamente um mês, 4 semanas eu fiquei fora do sistema. Eu mandei dois links para vocês. Quem não tiver tido acesso, não há problema. Agora eu tenho acesso à aula, vou colocar as aulas lá certinho. Mas a sequência dos vídeos que eu mandei para vocês era essa aula de hoje. Então, o último link que eu mandei era um link sobre outras questões que também são importantes na conceituação e numa discussão sobre o discurso jurídico. Então, são questões gramaticais. Eu vou retomar uma ou outra aqui hoje com vocês. Trouxe alguns textos aqui para a gente embasar a nossa fala, a minha fala, enfim. Acho horrível quando a gente fala nós, mas a pessoa que está falando. E é a continuidade do raciocínio bakhtiniano. Então, só fazendo uma pequena revisão do que nós vimos até agora. Então, o primeiro autor que nós vimos foi Michel Pechet, o segundo autor que nós vimos foi o Michel Foucault, o terceiro autor que nós vimos foi o Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que eu chamo particularmente de os três Michels, porque os três autores têm o mesmo nome, que é Miguel. É o Miguel Pechet, o Foucault e o Bakhtin. E hoje eu não vou retomar exatamente a aula do Bakhtin, que foi o último conteúdo de análise do discurso que a gente viu, mas eu queria dar sequência ao que eu estava falando, principalmente em relação ao discurso bakhtiniano, e eu queria retomar também alguns pontos que eu trouxe na aula sobre questões linguísticas. E eu não vou voltar a falar exatamente da fonologia, da fonética, isso não nos interessa no momento, não vou falar da morfologia, da sintaxe, isso não interessa. A sintaxe talvez, mas menos. Mas eu queria lembrar que naquela aula sobre problemas linguísticos eu devo ter falado da semântica e devo ter falado da pragmática. E há uma confusão para quem não é exatamente da área da linguística ou quem não é da área da análise do discurso
ou pessoas que são da linguística e são da área da análise do discurso, mas têm um outro entendimento sobre isso. Não vou entrar no mérito da questão, não sou dono da verdade, mas que confundem algumas situações importantes para a gente. A semântica ela estuda sentido de orações, é uma área de relevância na linguística. A pragmática posiciona essas sentenças, vamos colocar assim para ter um entendimento disso. Ela posiciona essas sentenças dentro de um contexto, vamos pensar num contexto histórico. E não é exatamente o que a análise do discurso faz. Né? A análise do discurso, não vou dizer que ela não utilize elementos da sintaxe mesmo, como vocês já devem ter visto lá no Peixe. Ela utiliza elementos também da semântica, por que não? Podemos fazer um paralelo, ou vários paralelos aí com a pragmática, mas a análise do discurso ela vai além. Não estou dizendo que ela é melhor, mas ela vai além dessas questões e ela tenta, pelo menos, uma investigação, ela tenta um entendimento daquilo que atravessa o discurso. E eu vou montar uma última aula para vocês, como eu tinha prometido, colocando exemplos. Hoje eu ainda falo sobre isso, mas eu trouxe aqui 4 autores e eu vou dar prosseguimento agora em relação ao que eu falei do Bakhtin na outra aula. Então, o Bakhtin diz o seguinte, nesse livro aqui, que é uma nova tradução dele, Os Gêneros do Discurso. O Paulo Bezerra tem feito traduções de textos do Bakhtin, são traduções novas, e a editora 34 ela tem publicado esses livros separando a obra do Bakhtin de uma maneira mais lógica do que as primeiras traduções, as primeiras versões que foram feitas do Bakhtin, inclusive diretamente do russo mesmo, mas de uma maneira mais lógica, colocando cada pensamento do Bakhtin em separado, que algumas obras juntavam discussões do Bakhtin, e às vezes uma discussão não tinha exatamente a ver com a outra, e hoje nós temos uma lógica mais. Então eu aconselho essas novas traduções do Paulo Bezerra e de outros grandes tradutores, grandes tradutores e tradutoras brasileiras que estão trabalhando com a editora 34. Então o Bakhtin diz o seguinte, ele está falando sobre enunciado. Ele diz o seguinte, que a realidade do enunciado ela é complexa, ou ela é mais complexa do que a gente imagina. Ele diz o seguinte, todo enunciado concreto, e o que é um enunciado concreto para o Bakhtin? Não é o exemplo gramatical, não é aquele exemplo tirado de um livro e está ali fora de contexto. Um enunciado concreto é aquele enunciado que nós verbalizamos ou que nós escrevemos numa situação concreta, real, da língua, da linguagem, da fala. Então, todo enunciado concreto, ele diz o seguinte, é um elo na cadeia de comunicação discursiva de um determinado campo. Então, nesse livro em particular, o Bakhtin está discutindo o enunciado dentro de um gênero de escrita. Então, nós temos diferentes gêneros de escrita, vamos pensar no gênero jurídico, no gênero literário, no gênero médico. E dentro desse pensamento, dessa visão de gênero de texto, de gênero do discurso, nós podemos ainda ter uma tipologia, nós podemos ter diferentes tipos de texto. Então, vamos dar um exemplo? Quando eu falo em texto literário, eu posso falar de um texto poético, de um texto da dramaturgia, feito para o teatro. Esse texto para o teatro ele pode ser feito numa linguagem do dia a dia, ou ele pode ser feito de acordo com a tradição versificado. Eu posso falar de uma crônica, eu posso falar até de um texto jornalístico que tenha características literárias. Eu posso falar de romances, eu posso falar de contos. Então são tipos de gênero diferentes, mas dentro ali de um grande guarda-chuva que nós vamos falar literários.
E ele diz o seguinte, continua: os próprios limites do enunciado são determinados pela alternância de sujeitos do discurso. Então, voltando a algumas situações importantes para o Bakhtin. O que eu falo é a repetição do já dito. Isso foi também mostrado pelo Michel Foucault. Isso é um pensamento comum entre esses três autores que nós estamos trabalhando. Nós vamos lidar com. Nós estamos lidando com autores que pensam isso, que o que eu falo é a repetição da voz alheia, mesmo que eu não saiba disso, mesmo quando eu não tenho exatamente uma consciência muito clara de que eu estou falando e estou falando através da voz de outra pessoa. Então, por isso que o Michel Foucault, naquela fala famosa dele, que eu já trouxe aqui para vocês, ele diz o seguinte, né, que eu permita que vozes anteriores à minha atravessem minha fala nesse dia, né, que elas mergulhem, que elas entrem pelos interstícios daquilo que eu estou falando e que essas vozes sejam propagadas aqui pela minha voz, mas é a repetição do que eu falo. Daí hoje eu trouxe para vocês uma seguinte situação, que é que eu trouxe três autores para vocês e não são os três únicos autores que lidaram com essa ideia de que o que eu falo é a voz alheia, de que eu falo é a voz do outro. Nós temos muitos outros autores que ao longo do século XX trabalharam com ideias similares. Então eu fiz uma listinha aqui para vocês de grandes autores ou de autores que não são tão conhecidos ou que estão escrevendo nesse exato momento. E alguns deles são teóricos dessa situação, do discurso, da fala, do que eu falo, do que o outro fala, da voz que está na minha consciência. E outros são divulgadores disso. E outros ainda não são nenhuma coisa nem outra, mas eles utilizaram essa técnica, utilizaram essa ideologia, utilizaram esse discurso para escrever seus projetos. Então nós vamos ter, ao longo do século XX, por exemplo, Jacques Lacan. E eu trouxe aqui um trechinho para vocês hoje do seminário dele. Nós temos uma dupla muito famosa, a gente fala de Deleuze, né? Gilles Deleuze e o Félix Guattari, embora o Deleuze seja mais conhecido, que foram teóricos desse assunto. Nós temos teóricos e divulgadores também desses autores todos, por exemplo, Peter Sloterdijk, que é um autor vivo, que escreve muito bem, tem uma obra maravilhosa agora chamada Bolhas. Nós temos outros grandes teóricos da atualidade e que são divulgadores também desse pensamento, principalmente Foucaultiano, mas que são também teóricos e a partir de Foucault, ou a partir de Lacan, ou a partir de Deleuze, eles constroem um outro raciocínio para além disso. Então, por exemplo, o caso da Judith Butler, que é a teórica americana. E eu tenho outros pesquisadores que utilizam esse arsenal discursivo, mas para fazer suas pesquisas. Então aqui hoje, por exemplo, eu queria citar o nome de um dos meus autores prediletos, que é o Said. E há outros autores que andam em paralelo a esse, principalmente autores de uma certa teoria da história, que está aqui na minha estante. Então, assim, vários autores da teoria da história, ou da sociologia, ou da antropologia, também seguirão esses passos de teóricos que partem desse pressuposto de que o que eu falo é atravessado pela voz alheia. Eu vou começar aqui pelo Peter Sloterdijk e vou ler um trecho de uma citação que ele faz. Eu não vou citar um trecho dele, vou citar um trecho de um autor que para ele é muito importante, que é Freud. E ele, nesse capítulo em particular do livro Derrida, um egípcio, que tem outras versões, tá? Tem versões em outras línguas. Aqui em espanhol você tem Derrida, um egípcio, o problema da pirâmide judia. Em português é só Derrida, um egípcio.
E ele cita Freud, olha que interessante. Então Freud está preocupado aqui com a questão da escrita, do texto. E ele diz o seguinte: em suas implicações, a deformação de um texto assemelha-se a um assassinato. Vamos ouvir um pouco os cachorros da vizinha, né? Talvez eles não parem nunca, tá? Vão parar só às 11 da noite, mas eu continuo aqui. Então, a deformação de um texto assemelha-se a um assassinato. E o que é a deformação de um texto? É a reescrita desse texto, é a citação de um texto. Isso é extremamente importante para o Derrida, que eu não citei aqui, mas ele é um dos grandes autores que pesquisou isso ao longo do século XX. Então, assim, quando eu cito o texto, quando eu cito a voz alheia, ao mesmo tempo ela é a voz alheia, que eu estou citando, e essa citação inclusive é chamada de citação direta, mas ela deixou de ser também, porque ela mudou de território, ela mudou de terreno, ela mudou de uma situação histórico-sociológica, que eu já expliquei em outras aulas aqui, quando eu falei do Péchet e do Foucault. Então o Freud continua. A dificuldade não está em perpetrar o ato, mas em livrar-se de seus traços. Como é que eu vou me livrar dos traços de uma citação de Platão ou Aristóteles, né? Agostinho, Tomás de Aquino, ou Santa Teresa, ou Hildegarda, ou qualquer outra autor que eu estiver citando. Bem poderíamos emprestar a palavra, a expressão em alemão, mas eu não vou fazer igual o ministro do Supremo, eu vou usar a palavra em português, que é deformação, que é uma boa tradução para essa palavra. O sentido duplo aqui tem direito, mas do qual hoje em dia não se faz mais uso. Ela deveria significar não apenas mudar a aparência de algo, mas também pôr algo em outro lugar. Então, para o Freud, para Freud e também para o Peter Sloterdijk e também para o Derrida, eu utilizo da voz alheia, eu utilizo a voz que não é minha. E em grande parte das vezes eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que eu não estou citando a mim mesmo, estou citando a voz de alguém. Mas ao mesmo tempo eu também tenho consciência que eu não estou naquele lugar histórico, não estou mais naquele lugar de fala, estou num outro lugar de fala. E daí, por exemplo, vem a paródia, daí, por exemplo, vem a ironia, que é tão importante para o Bakhtin. Daí, por exemplo, vem a citação direta. Daí, por exemplo, vem a paráfrase, que é um pouquinho diferente. Daí, por exemplo, vem o resumo, que são tipos de texto, gêneros textuais distintos. Mas, assim, daí a importância de eu ter consciência de que eu não falo por mim mesmo, que eu estou falando por outras pessoas. Então, hoje, eu estou falando pelo Péchet, pelo Foucault, pelo Derrida, pelo Lacan, pelo Bakhtin, pelo Deleuze, etc. Porque eu não estou falando por mim, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência também que o que eu estou falando para vocês é o entendimento desses autores que eu tenho. E por isso eu comentei outro dia com vocês que eu corro o risco aqui de errar também, né? Porque é o meu entendimento desses autores nesse momento. Não sei daqui a 10 anos. Uma questão que aparece importantíssima para o Sloterdijk, que é um grande estudioso da obra do Derrida, talvez um dos mais conhecidos, um dos mais famosos pensadores atuais que estudou a grande obra do Derrida, que tem mais de 80 livros, é a questão da diferença, da différence, que é um dos elementos centrais da obra do Derrida. E justamente porque o Derrida parte do pressuposto de que eu posso repetir a voz alheia, mas que ela é ao mesmo tempo a voz alheia e deixou de ser. Isso é um dos grandes mistérios da linguística e da análise do discurso. Eu levei muitos anos para ter um entendimento sobre isso e ainda não sei se eu tenho um entendimento fechado sobre a questão. O Deleuze, nessa obra aqui, Mil Platôs, mas no volume 2, em que ele discute as questões linguísticas. A obra tem 4, 5 volumes, e aqui ele discute as questões linguísticas,
e é o volume no qual ele mais se aproxima do que eu estou propondo aqui, que é a análise do discurso. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar da importância do discurso indireto. Aqui, eu gosto muito desse trecho, é porque ele critica veementemente, ele critica com todas as letras, eu gosto muito disso, de algumas confusões que alguns linguistas e não linguistas fazem quando vão analisar texto, não textualidade, tá, mas texto e principalmente discurso. É muito comum você encontrar nas questões linguísticas, isso foi um problema no meu mestrado, no meu doutorado, a banca não via isso com bons olhos, mas ele deixa isso muito claro aqui. Em muitas críticas, muitas análises que fazem do discurso, elas utilizam como metáfora a própria metáfora e utilizam a metonímia também para explicar como que um discurso repete o outro. Ele diz assim, não, isso aí ele diz assim, que isso é desastroso, desastroso, adoro isso, né? Que isso é desastroso para os estudos da linguagem. Ele continua, metáforas e metonímias são apenas efeitos que só pertencem à linguagem quando já supõem o discurso indireto. Ele diz assim, existem muitas paixões em uma paixão, e todos os tipos de voz em uma voz, todo um rumor, uma glossolalia. E essa ideia de várias línguas dentro da mesma língua é uma ideia aqui bakhtiniana. Não se sabe exatamente até que ponto que o Deleuze conhecia a obra do Bakhtin, e muito menos vice-versa, mas é bem interessante de pensar que dois autores ou mais de dois autores, em épocas diferentes, estavam pensando fenômenos da língua de uma maneira tão similar, que permite pontes. E ele continua. Ele diz assim, ó, por que ele fala em glossolalia? Por que ele fala em várias línguas dentro de uma? Por que ele refuta a ideia de que a linguagem é uma simples metáfora, uma simples metonímia? Ele vai dizer o seguinte, porque todo discurso é indireto, ou seja, nós falamos a voz alheia. Né? A translação própria à linguagem é do discurso indireto. E aí ele também faz uma crítica aos primeiros teóricos franceses, que a gente chama de análise do discurso francesa, ou teóricos americanos, que tiveram entendimento desses fenômenos da língua, mas não conseguiram aprofundar exatamente essas questões para algo mais filosófico ou mesmo mais profundo, embora tenham sido importantes para o andamento da coisa e são teóricos utilizados até hoje. O que eu costumo comentar nas bancas de que eu faço parte, ou o que eu costumo comentar com orientandos meus, é para ter cuidado, né? Para ter cuidado com os teóricos que você escolhe. Então, se você está usando lá os chamados teóricos da AD francesa, do qual inclusive faz parte o Deleuze, o Foucault, não sei, em algumas instâncias, cuidado. Se você for partir do ponto da discussão feita pelo Benveniste, o Benveniste, que é o autor que ele cita aqui, ou de Croc, você está num outro terreno. Tá? Então, o Manguenot também. Então, certo cuidado com isso, para que você não misture alhos com bugalhos. Né? Então, cada macaco no seu galho, cada teórico no seu terreno, usar teóricos que permitam uma relação entre si. E o que eu estou tentando fazer nessa disciplina é justamente mostrar isso, que alguns teóricos podem se dar as mãos e outros não. E isso é um problema bastante grave no seu TCC, isso será um problema muito grave no seu mestrado, isso será um problema também muito grave no seu doutorado. Então, certo cuidado com isso. Então, aqui nós temos o Deleuze falando disso, é uma obra mais complexa que isso que eu mostrei, mas vale muito a pena ler, e principalmente para quem vai estudar os fenômenos discursivos, tá? Que é o volume 2 de Mil Platôs. E por fim, hoje eu vou ler um trechinho bem pequeno do Lacan.
E só localizar aqui o texto para a gente não fugir da questão. Ele diz o seguinte: é somente na medida do fora de sentido dos ditos, e não do sentido, como se costuma imaginar, e como supõe toda a fenomenologia, que ele faz uma crítica a uma outra corrente do pensamento, que é a fenomenológica. E isso também eu costumo dizer para os meus orientandos, para os meus alunos ou nas bancas, eu digo assim, ó, cuidado, você está falando da onde? De onde você está falando? Da fenomenologia, você está falando da análise do discurso de língua francesa, mas os primeiros autores, você está falando do ponto de vista do Michel Foucault, do Bakhtin, porque as coisas não se casam muito bem. E aqui ele está criticando uma sensação, ele está criticando um certo sentido, ele está criticando aqui um posicionamento de muitos teóricos ao longo do século XX, principalmente, que é tentar descobrir uma verdade, que é tentar descobrir um determinado sentido para uma frase, por exemplo. Né? Então, só voltando um pouquinho, né? A frase deslocada do seu contexto talvez tenha um sentido só, mas mesmo assim fica difícil, porque você pode, a frase, né, chove, né, chove lá fora, como a música lá, aquela música famosa dos anos 80, chove lá fora e aqui faz tanto frio, né, acho que é do Lulu Santos. Então eu tenho que. Essa frase chove dentro de contextos distintos, ela vai ter a mesma escrita, a mesma grafia, a mesma sintaxe, mas ela terá sentidos diferentes. Né? E cada vez que ela for dita, e cada vez que ela for verbalizada, ela terá um sentido distinto dentro de um contexto. Agora, você imagina uma frase tão simples como chove, pode ter sentidos variados e distintos e complexos, dependendo do lugar onde ela está. Imagine uma obra inteira. Kant, por exemplo. Né? Platão, Sócrates é legal. Aristóteles, então. Veja bem, né? Agostinho, né? Santo Hildegarda, enfim. Faltônia Proba, que é uma poeta do século IV, e então ele continua não existe essa ideia da verdade que talvez só exista na forma de um pensamento. Mas ele continua: nem o meu pensamento é regulável ao meu bel prazer. E ele diz assim: e devemos acrescentar a palavra infelizmente, porque nem nós escolhemos aquilo exatamente que a gente vai falar, porque ele diz o seguinte: o que nós falamos é regulado. O, e aí ele faz uma discussão nesse trecho, a obra também é bastante complexa, bastante grande, é uma coleção inteira, mas é uma das grandes questões que aparece no Michel Foucault, no Lacan, que é a questão do discurso e a complexidade do discurso. Eu não vou esticar muito essa conversa, são muitos autores, são autores assim, cada um tem a sua complexidade, eu não vou deixar essa aula muito cansativa, mas o exemplo de hoje, eu vou tomar uma questão que ocorreu há poucos dias, que foi uma sentença, as pessoas têm falado de sentença, mas acho que era um acórdão, em relação a aquela moça de Santa Catarina, acho que o nome dela é Mariana Ferrer, que diz, né, ela, os seus advogados alegam que ela foi violentada dentro de uma casa noturna, né, de uma casa conhecida lá de Santa Catarina, né, de Florianópolis, né, acho que Jurerê Internacional, acho que é o Café de la Musique. Então, nós tivemos uma situação ali, vocês devem ter acompanhado pela mídia, e vocês devem ter acompanhado trechos da audiência, que foi muito infeliz. A moça foi tratada de uma maneira muito ruim. Eu não vou discutir, vou tentar aqui não discutir outras questões que não nos interessam hoje, mas eu queria trazer alguns posicionamentos para vocês. Então, muitos amigos meus que são penalistas, ou que são professores de direito penal, ou que são professores de processo penal, eles explicaram muito bem, com todo o seu conhecimento sobre direito penal e processo penal, a sentença. Né?
Alguns deles foram se preocupar com a questão errada. Foram se preocupar com uma expressão que apareceu no jornal Intercept, que não tinha nada a ver com o processo, nem com o estupro da menina, nem com a sentença, nem com o acordo, nem com nada. Né? Uma jornalista do Intercept, ela leu a sentença, vou chamar de sentença, leu a sentença e ela concluiu que o MP de Santa Catarina tinha partido de um pressuposto que ali haveria uma relação sexual, mesmo que não consentida, mas que sem a intenção de estupro. E daí a jornalista usou uma expressão lá que acabou explodindo na mídia, que apareceu na televisão, apareceu em outros jornais, apareceu no Intercept, daqui a pouco no G1, daqui a pouco no sistema de notícias da Band, isso apareceu no R7, no Antagonista, apareceu em tudo quanto é lugar, que foi a expressão estupro culposo. Eu não vou dizer que os meus amigos penalistas, os meus amigos professores de direito penal e processo penal não têm razão, eles têm razão. Né? A expressão não existe, não faz parte do nosso quadro, foi uma expressão infeliz até certo ponto, embora eu tenha lido textos muito legais que dizem que não, que a repórter tinha razão sim. E foram por aí, foram explicar que essa expressão não existe, então que a sentença, ou a decisão, ou o posicionamento do juiz estava certo. E um outro ponto alegado pelos meus colegas foi o de que o próprio MP tinha pedido a absolvição do rapaz por falta de provas ou por provas inconsistentes. Então havia ali uma situação técnica do direito, técnica processual. Eu não vou discutir isso. Eu já vi, eu já trabalhei, eu já analisei, eu já enfrentei, eu já tive que dar consultoria para sentenças muito infelizes mesmo, mas que, do ponto de vista técnico, elas estavam corretas. Muitas vezes o espectador, o leitor da internet, ou quem está vendo televisão, ou quem vai ver um documentário no cinema, enfim, o espectador obviamente fica muito ofendido com uma sentença que não pune um sujeito, que é notadamente um assassino, que é notadamente alguém que faz falcatruas, que é notadamente alguém que agenciou mulheres, inclusive mulheres menores, que é um político que desviou dinheiro, mas tecnicamente, de fato, eu não vou discutir uma questão que é técnica. E houve um terceiro ponto também, muito alardeado pelos colegas advogados, especialistas em direito, que foi aquele brocado que a gente utiliza no direito, que vocês devem conhecer, que é indúbio pro réu. Né? Indúbio em dúvida, pro réu em relação ao réu em benefício dele. Se eu tenho dúvidas em relação ao réu, pelo direito brasileiro, pela sistemática do direito brasileiro, eu não teria a possibilidade de considerar alguém culpado, penalizá-lo por isso, lançar a ele uma pena com a qual ele pagaria à sociedade o que ele deve. O que muitos dos meus colegas não deixaram de lado, ou algo para o qual eles não atentaram, foram outras situações. Né? Por exemplo, o próprio processo mesmo. Se houve uma posição infeliz do advogado de defesa, do advogado da moça, se houve uma esperteza do advogado de defesa, se o sujeito pagou baldes de dinheiro para o sujeito, se o sujeito já defendeu fulano, beltrano, nada disso era importante, na verdade. Né? Isso são outras questões, às vezes são fofocas do meio jurídico. Mas o que havia ali de mais relevante mesmo foi a situação em si. Uma mulher alega que foi violentada, e muito provavelmente tenha sido mesmo, por vários motivos. A mulher era virgem, havia ali uma situação. Será que uma mulher virgem, né, ia perder a virgindade ali em 6 minutos de uma transa mal feita num lugar? Né? Um monte de coisas esquisitas mesmo. O rapaz é da elite, é dono de um lugar famoso.
Muitas pessoas famosas frequentam aquele lugar. No dia do suposto, do estupro, havia lá muitas pessoas importantes, o, inclusive o herdeiro da Globo, o neto lá do Roberto Marinho. Muita gente importante frequenta aquele lugar, o Garneiro é dono do lugar, assim, uma série de situações ali que tem um certo peso, sim, a gente deveria levar em consideração. Mas o que não foi levado em consideração foi a questão em si do estupro, o modo como a moça foi tratada, principalmente na audiência, porque ela virou ré numa situação em que ela não era ré, ela era autora. E houve muitas críticas de penalistas posteriores ali à situação, que ao defender a sentença, ao defender o juiz, ao defender o MP, inclusive ao defender o próprio rapaz mesmo, em dúbio pro réu, eles mais uma vez colocaram a mulher numa situação de subalternidade, numa situação de vulnerabilidade, numa situação realmente de muito infeliz. Eu acho um certo exagero dizer que ela foi violentada de novo, né? Porque o estupro é uma coisa tão horrorosa, né? Tão violenta, mas eu entendo a metáfora sim. E valeria a gente perceber que aquela mulher, naquela situação, ela estava cercada por homens. Não havia ali um amicus curiae que fosse mulher, não havia ali um amparo de uma outra mulher ou de uma profissional mulher. Se ela escolheu o advogado mal, também não posso fazer nada. Mas nós tivemos uma situação ali de um feixe de infelicidades. O estupro no Brasil é quase institucionalizado, ele é defendido. Nós tivemos, por exemplo, o Rodrigo Constantino, que dias depois ele veio dizer que se a filha dele fosse violentada, ele ainda apoiaria o estuprador. Ele foi demitido por vários canais de comunicação, inclusive a pedido dos próprios leitores, inclusive a pedido dos próprios colegas. Não vou contar nenhuma fofoca aqui, é uma verdade. A própria Gazeta do Povo, um jornal local, que não demitiu o Rodrigo Constantino, ela teve uma carta, gente, com 120 assinaturas dos próprios colegas do Constantino pedindo a demissão dele, porque eles estavam com vergonha de trabalhar ao lado de um sujeito que defende um tipo de discurso desse. E nós tivemos outras situações bizarras aí em relação a Mariana Ferrer. Nós tivemos mulheres, né, que também é uma tristeza muito grande, mulheres dizendo que ela foi responsável e ela sabia o que estava fazendo. Nós tivemos um grupo imenso de homens heterossexuais, brancos, da elite, defendendo o suposto estuprador e o juiz, etc. A coisa ficou tão feia, né, que o juiz e o próprio MP talvez tenham que responder em relação a esse processo. O processo corre o risco de ser anulado por uma série de horrores. Então, a gente não pode negar que, a despeito de haver uma certa clareza técnica ali, todo o restante da situação ele estava em oposição à situação de uma mulher, uma situação de uma mulher. Então, ao mesmo tempo que eu, como consultor, como professor, eu digo a vocês que a gente precisa realmente ter todos os cuidados possíveis para não culpabilizar um sujeito, né? Coisa que o direito faz direto, principalmente com pessoas negras, pessoas pobres, gays, travestis, transexuais, ela faz direto isso. Ela não faz com outras pessoas, brancas, da elite, que têm dinheiro, etc. Nós temos situações no Brasil absurdas. Então, por exemplo, no Espírito Santo, que é um estado extremamente violento com mulheres, a gente tem casos horríveis lá. Desde que eu era criança, eu sei desses casos. Nós temos casos assim de um sujeito que mata a mulher, atira a mulher de um prédio. E há 22 anos, gente, há mais de 2 décadas, o sujeito não é condenado.
Os advogados dele conseguem esticar todos os prazos possíveis para não haver julgamento. Nós temos outros casos muito claros mesmo de estupros, assassinatos, outros tipos de violência, em que a mulher sofre toda sorte de violências e ainda ela é considerada culpada por essa situação. Porque ela não saiu de casa, porque ela não acusou o marido, o namorado, o amante, porque ela usava saia curta. Alguns dias depois desse julgamento célebre que já passou para a história do direito brasileiro, a gente teve promotores públicos, né, brasileiros dizendo que a mulher, dizendo claramente isso na mídia, que a mulher quando usa roupas sensuais, ela pede violência, ela é responsável pela violência, né? É como se ela saísse de saia curta ou com a parte de cima de um biquíni na praia e dissesse: ah, tá, eu quero ser violentada, eu quero ser martirizada, eu quero sofrer uma violência qualquer. Isso é um absurdo, né? Isso é um contrassenso. Eu já vi situações assim: uma prostituta pode ser violentada se ela trabalha com isso. Eu digo, meu Deus, essa pergunta não tem nem sentido. A esposa de alguém pode ser violentada porque ela é mulher dele, mas é lógico, esse tipo de violência com prostitutas, com transexuais. Eu não posso falar exatamente em estupro em relação a homens, né? Mas a violência sexual, sim. Então, gays, transexuais, travestis, pessoas que fazem crossdressing, mulheres, às vezes mulheres menores de idade, elas são violentadas o tempo todo. Quem quiser investigar isso pode partir de diversos autores, né? Então nós temos na sociologia um conceito de violência simbólica, que não é a violência física, né? Não é bater em alguém, mas é a violência que a mulher sofre todos os dias, quando ela ganha menos, é quando ela não consegue subir no trabalho, quando ela é diferenciada por ser mulher, quando ela sofre piadinhas, né? Quando no escritório em que ela trabalha, o chefe dela diz que ela embeleza o escritório, quando ela é cortada, quando ela fala, quando ela tem uma ideia, essa ideia é roubada. Tudo isso é violência simbólica, violência moral, violência psicológica. Nós temos violência financeira em relação às mulheres, quando, por exemplo, elas ganham menos que os homens, e quase todas as mulheres brasileiras ganham menos que os homens, fazendo o mesmo trabalho. Então nós temos todo tipo de violência. Todas essas violências, financeira, moral, psicológica, né, psíquica, violência física, violência simbólica, todas essas violências, elas acabam embasando uma situação que ela vai explicar o que aconteceu em Santa Catarina. Não é a primeira vez que os tribunais catarinenses, que são extremamente conservadores, chegam a essa conclusão por motivos técnicos. Não é a última vez, infelizmente, que isso vai acontecer. Essa moça, a Mariana, ela é branca, ela tem dinheiro, ela tem estudo. Você imagine isso para mulheres negras, mulheres pobres ou mulheres transexuais que acabam ficando presas durante anos por ter roubado um shampoo, fralda para o filho, uma maçã, um bombom, como já aconteceu, porque elas não têm defesa. Então, a justiça, ela pode partir, ela deve partir mesmo de situações técnicas muito precisas ou muito importantes, né, sem as quais o direito viraria uma loucura, né? Eu ia punir e culpabilizar pessoas assim a meu bel prazer, né? Isso não deveria acontecer, não pode ocorrer, né? Mas ocorre. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho todo um cenário, toda uma situação social, histórica, política, de uma relação de gênero que permite que isso ocorra nas mais variadas instâncias, nos mais variados estados, nas mais variadas situações brasileiras. Então, a situação da Mariana Ferrer, ela nos traz uma análise, uma investigação discursiva muito interessante do ponto de vista do direito.
Primeiro, porque leia a sentença. Eu li, tá? Eu li tudo que eu pude ler do processo, tudo que estava à disposição, eu li. Eu fui atrás, não estou falando aqui sem ter lido, eu li. Ela traz uma situação discursiva bastante interessante desse ponto de vista técnico do direito penal, se você preferir, mas ela também traz uma discussão histórica, cultural, que tem muito a ver com a análise do discurso que nós estamos vendo aqui, e que ela é uma aula para a gente sobre como o direito ocorre, ele é feito, e ele tem amarras com aquilo que ocorre fora dos tribunais. Não, não sou eu que estou falando isso, são os autores que eu li. Então, vários autores que eu li diziam o seguinte, que a prática do direito penal, constitucional, de família, naval, que a prática do direito, ela não, a gente acha que não, mas ela continua com liames, ela continua com elos, ela continua extremamente amarrada com aquilo que ocorre lá fora. E às vezes as sentenças, que são, na verdade, são decisões, embora juristas não gostem dessa expressão, elas acabam ocorrendo por pressão externa mesmo, política, econômica, social, etc. E isso o operador do direito, com isso o operador do direito precisa tomar cuidado para que ele pratique um bom direito, né? Para que ele pratique o direito que faz jus ao nome. Ok? Eu poderia falar a noite inteira desse caso, mas eu não quero esticar essas discussões. Eu trouxe mais umas reflexões para vocês. Essa vai ser então a aula do dia 29 e vou colocar já a próxima aula e daqui a pouco a gente conversa sobre a prova. Lamento muito que a gente tenha ficado fora do ar um tempo, etc. Mas, enfim, estou fazendo o meu possível aqui. Deixo um abraço grande para todos.